Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é te auxiliar, te ajudar nos seus ensinos, nos seus planos de aulas, no seu plano de ensino, para que você cada dia possa agregar a eles subsídios que dispomos aqui para você, subsídios que possam te auxiliar, subsídios teológicos, subsídios sociais, históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que o professor e a professora tenham um plano de aula enriquecido e melhorado. Nós estaremos aqui postando todas as semanas subsídios para você, para que você dê uma aula excelente e que os seus alunos a cada domingo sintam vontade de voltar no próximo domingo com mais entusiasmo. Acabamos de estudar uma lição maravilhosa. Encerramos domingo passado o terceiro trimestre de 2019, onde a lição tem o título de Bens, Talentos e o Tempo, falando da mordomia cristã. E hoje estaremos falando da primeira lição do quarto trimestre de 2019. Uma lição também preciosa, maravilhosa, que vem falando sobre o governo divino em mãos humanas, falando da liderança do povo de Deus, e isso estudado e embasado no livro de 1º e 2º Samuel. Samuel como livro histórico, então vamos aprender sobre a história dos reis de Israel, a história dos reis de Israel e os seus atos. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pela sua inscrição, pelo like que tem dado, pelos comentários, são diversos os comentários que recebemos no canal. Sempre que posso eu estou respondendo aos comentários ali no canal EBD em Ação. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha, inscreva-se no nosso canal. Torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Gostando dos vídeos, dê like, dê bastante like, dizendo gostei dos vídeos. E você pode então compartilhar esses vídeos, pode divulgar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim, pode comentar. Você também pode ter acesso aos vídeos de trimestres passados. Você acessa a playlist, que são pastas. Cada pasta tem o trimestre inteiro. Então você assista, compartilha, baixe, faça bom uso deste material que é exatamente para enriquecer o seu conhecimento teológico. Você também pode ativar o sininho. Aí no seu canto direito tem um sino. Você clicando nele, quando ativa o sininho, você recebe em primeira mão uma notificação. Toda semana eu posto vídeos novos aqui. Quando eu postar o primeiro vídeo, você recebe uma notificação no seu aparelho, dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você vai assistir em primeira mão e dar like, compartilhar e comentar e ajudar-nos a divulgar este trabalho que é para a honra, para a glória do nome do Senhor e para que os alunos e os inscritos sejam cada dia mais enriquecidos com materiais de conteúdo bíblico. Hoje é a abertura do trimestre, estaremos estudando a primeira lição, datada do dia 6 de outubro de 2019, com o título Conhecendo os dois livros de Samuel. O texto áureo está em 1 Samuel 1,18. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então estaremos estudando os dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, que antigamente era um livro só. Essa divisão foi dada na Septuaginta, que era a tradução dos 70, isto é, antigamente a Bíblia de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento da Bíblia hebraica, era escrita apenas no hebraico. Então, com o advento do governo da Grécia, o Império da Grécia, a procura por mais literatura, a questão da Biblioteca de Alexandria, onde as pessoas tinham mais de 200 mil volumes, aquela busca por conhecimento. A Grécia é o berço da civilização, da filosofia,
até mesmo os estudos da política e de outras ciências estavam em projeção. E os gregos buscavam conhecimento e buscavam agregar à sua cultura, quanto mais conhecimentos, mais livros, até mesmo o sincretismo religioso estava presente na Grécia. Eles queriam conhecer tudo quanto é tipo de deuses que haviam nas civilizações antigas. E por isso que nós deparamos nos escritos de Paulo, quando eles colocam altares para todos os deuses que eles supunham que existiam. E às vezes ele dizia, talvez haja algum Deus que nós não conhecemos, então um altar para o Deus desconhecido. Onde Paulo aproveita essa brecha e diz, eu conheço esse Deus que vocês não conhecem, e prega a Jesus Cristo de Nazaré. Então os gregos, eles tinham essa busca, tanto pelo sincretismo religioso, quanto mais religiões, quanto mais deuses, para eles eram melhores, também ávidos pelo conhecimento. Foi quando descobriram que havia um livro que era escrito na língua hebraica, e aquele período da Grécia, o grego dominava o mundo. Assim como o inglês hoje é comum, até mesmo nos aparelhos que importamos, né? On para ligar, off para desligar, stop para parar. Essas linguagens sempre estão presentes em aparelhos eletrônicos do Brasil. Então, o inglês predomina o mundo, é a língua mais conhecida. Nesse período, era o grego. E eles descobriram que havia um livro que estava escrito em hebraico e precisava ser traduzido para a língua grega para que as pessoas pudessem ler e conhecer. Foi aonde que surge a ideia de traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Portanto, com uma condição que Jerusalém propôs, os anciões de Jerusalém propuseram. Eles mesmos é quem fariam a tradução do hebraico para o grego, porque assim eles teriam certeza que o seu livro sagrado, que era o livro da lei, ele seria traduzido fielmente, sem adjação nenhuma. E então eles reuniram mais de 70 anciões, 70 pesquisadores, 70 rabinos que pudessem distribuir a Bíblia entre eles para a tradução, e algumas inspeções sobre eles. Se retiraram e fizeram a tradução do hebraico para o grego. Então, a partir daí, nessa tradução, fizeram-se a divisão. A divisão dos livros, por exemplo, o 1º e 2º Samuel era um livro só. Como era muito grande, propuseram fazer divisão em 2 livros, 1º e 2º Samuel. Assim também como 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis, eram um livro só. Então dividiu 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis em 2 livros. O 1º e o 2º, obviamente. Então, a partir daí é que vem essa tradução. Mas antes, na originalidade, na Bíblia hebraica, era um livro só. E esses livros estão na composição dos livros históricos, né? Nós vemos o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros é o Pentateuco. São os livros da lei, que contam sobre a origem de tudo, a questão das leis e a organização das leis cerimoniais civis em Israel. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, até Esther, são livros históricos. Contam a história do povo de Israel, a história da nação de Israel. Os atos estão registrados lá, tanto nos livros históricos, quanto nas crônicas dos reis de Israel, ou nos livros dos reis de Israel. Então, todas essas histórias estão ali. É óbvio que muitos desses livros foram feitos com diversos autores, que é o caso de Samuel. Não foi Samuel sozinho que escreveu, mas foi uma junção, é um período muito grande, onde vai se passando aí vários anos, e as pessoas vão fazendo registros daquele material, e por fim, a junção de todos esses registros de diversos autores, formou-se o livro de 1º Samuel e 2º Samuel. É o que veremos nesta lição, alguns componentes históricos relativos a essa questão. Os personagens principais do livro, como diz o primeiro tópico, no 2º ponto, são Samuel, obviamente, a história de Samuel, a sua família. Nós vemos a Saul também, que é um personagem que faz parte de uma boa parcela do livro, e Davi também, que está inserido aí. Então são os principais personagens, Samuel, Saul, Davi, tem outros também, mas essa é a história composta geralmente sobre esses 3 principais personagens. Porque em Samuel também conta os
pormenores da vida de Davi, o que ele fazia antes de ser rei, como que foi a escolha de Davi, as atitudes de Davi, o sofrimento que ele teve durante seu período, até a ascensão ao trono, aproximadamente 13 anos de sofrimento no deserto da Judéia. Então, a Bíblia foca em Davi como homem segundo o coração de Deus. Então, em Samuel, nós vamos estudar as qualidades, o caráter, as características de Davi nas lições que virão aí pela frente. O propósito do livro de Samuel é relatar a história da nação de Israel, onde eles estão saindo de um período da lei, dominado por Moisés e Josué, por lideranças diferentes, e continua agora no período da lei com Samuel, Saul e Davi, agora numa outra monarquia, onde eles estão vindo da teocracia, Deus diretamente dirigindo os juízes, né? Samuel foi um dos últimos juízes. O livro dos juízes contam a história do povo de Israel sob o domínio dos juízes. São diversos juízes ali que o livro vai relatar, o nome deles, as atitudes, o propósito. E o povo está vindo ali de uma baixa espiritual, eles estão sendo muito vulneráveis, de repente estão lá em cima espiritualmente na obediência, outrora lá embaixo espiritualmente na obediência quanto às leis. Então é uma via de mão dupla, ida e vinda, subidas e baixas. Estão saindo desse período e entrando então na dinastia, que é os primeiros reis, porque observavam as nações em sua volta que todos tinham reis. E a nação de Israel queria também o seu rei, clamaram a Samuel. Samuel, que era profeta, que era juiz e atuava como sacerdote, ele se entristece por esse pedido. Mas Deus consola Samuel, dizendo: eles não estão desprezando a ti, Samuel, mas desprezando a mim, porque era Deus que falava diretamente. E agora o rei é quem iria interferir, e obviamente os reis, com todas as suas falhas, eles poderiam influenciar a nação, ou para acertar o caminho, ou para errar o caminho, de acordo com as atitudes do rei. Então eles estavam vulneráveis. Então o prejuízo não seria de Samuel e nem de Deus, mas da escolha do povo que estava escolhendo um intermediário entre eles e Deus. A autoria do livro, muitos estudiosos, os estudiosos dos livros históricos, em especial o livro de Samuel, acreditam que não foi Samuel o único escritor. Então houve diversos escritores, como por exemplo Davi, Natan, Gad, que vieram fazendo registros. Natan fez registros do que ele presenciou como testemunho ocular durante os reis e os seus reinados. Davi também fez diversos registros, e entre eles Samuel também deixou diversos registros. E a partir daí, a junção desses registros por Isaías, segundo os estudiosos, Isaías fez o ajuntamento de todas essas obras e compôs então o livro de Samuel. Pegou a autoria de diversos autores, os escritos de diversos autores, como citamos, Samuel, Davi, Gad e provavelmente outros personagens, e então monta o livro de Samuel, e ele aparece aí 743 a 683 antes de Cristo, aproximadamente, é a data que surge o livro de Samuel. Segundo Samuel 1,18, ele faz uma referência do livro do reto, que provavelmente Isaías deve ter feito uso também destas informações para terminar de escrever o livro de Samuel. Em 2 Crônicas 32 e 32 está registrado que Isaías fez esses ajuntamentos para que o livro de Samuel estivesse propriamente pronto para ser lido pela nação de Israel. Vemos ainda no segundo tópico, terceiro ponto, a situação espiritual de Israel. Israel, o centro religioso era Siló, onde havia o sacerdote e juiz Eli estava ali, onde Ana vinha orar constantemente, onde na lição 2 vamos falar especificamente sobre o nascimento de Samuel e todo o desenrolar da sua história através da sua mãe Ana. Mas o centro religioso seria Siló, onde o povo de Israel reunia, porque ali estava a Arca da Aliança. Mas, todavia, os filhos de Eli, principalmente Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, estavam transgredindo a lei do Senhor relativo às leis cerimoniais, a lei da cerimônia, a lei do sacrifício, a lei da oferta, e transgrediam, além de serem pervertidos.
eles se ajuntavam com mulheres prostitutas, se prostituíam e caíam em grande erro e também fazendo o povo de Israel fracassar diante dos seus pecados. E o texto diz que Eli sabia disso e era conveniente com os pecados dos filhos. Eli sabia de todas essas questões, todavia ele não repreendia os filhos e nem colocavam ele no lugar de arrependimento. Era conivente. Parece-me que Eli apoiava, ele não era um pecador como os filhos eram, não transgredia as leis como os filhos transgrediam. Todavia, ele fazia como se fossem vistas grossas para o pecado dos filhos. Não repreendiam os filhos, não levavam eles ao arrependimento. E esta influência fez com que o povo de Israel também caísse em decadência espiritual. Foi aonde Deus chama Samuel, manda ele falar para Eli o que sucederia nos tempos por vir. E Samuel, então, ainda criança, entregou a revelação que recebeu de Deus para Eli, e assim como ele falou, aconteceu. Os filhos de Israel foram para a guerra, perderam a guerra, perderam a arca, os filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram, o próprio Eli morreu. Então esta é a situação espiritual de Israel quando Samuel começa a ser inserido no cenário histórico e começa a intervir com as palavras de Deus e as ações de Deus através do seu ministério. As profecias cumpridas, no terceiro tópico, quando fala a teologia nos livros de Samuel e profecias cumpridas, Samuel ele falou sobre a questão do arrependimento para Eli, contou como seria. E Deus de fato tirou de Eli, e Deus de fato tirou de Eli o governo, o juízo, porque ele estava falhando com seus filhos. Então aqui nós temos lições, lições de aprendizagem, que ser conivente com o outro não nos torna inocente. Porque Deus avisou Eli sobre os pecados dos filhos, e ele não tomou providência nenhuma. Então Deus não tem o culpado por inocente, nem inocenta também quem tem culpa por segundo, por terceiro, por saber e não avisar. Então a questão de Eli era, ele precisava admoestar seus filhos, fazer eles voltarem no caminho da lei, repreender, não houve nenhuma repressão. Com isso, Deus estava preparando Samuel para assumir no lugar de Eli, que era o sacerdote, que era o juiz que julgava as nações, fez com que os filhos levassem a nação de Israel ao pecado. Então Samuel aparecia no cenário como homem usado por Deus, Deus mostrando qual seria os propósitos que ele tinha. Então Samuel começa a aparecer no cenário histórico, no cenário profético, Deus fazendo o caminho de volta da nação de Israel para adorar e para servir com fidelidade. O período do juiz durou aproximadamente mais de 400 anos. E os juízes sempre resgatava o povo de uma atitude imprópria. Quer dizer, no período dos juízes, o povo de Israel estavam, às vezes, em alta na adoração, servindo a Deus com fidelidade. Mas, de repente, fraquejavam e serviam a outros deuses. E isso vinha o cumprimento da lei. A lei dizia isso. E quando eles estivessem fiéis a Deus, Deus estaria abençoando, estariam livres do cativeiro, dos inimigos, etc. Mas, enquanto eles se desobedecessem a Deus, e pecasse e adorasse outros deuses, Deus enviaria os inimigos, tomariam suas terras e eles seriam feitos cativos. E assim foi por longos anos, mais de 400 anos. O povo estava fiel, passava um período fiel a Deus, servindo a Deus, abençoado, de repente fraquejavam e iam para o cativeiro. Quando passavam-se os anos no cativeiro, arrependiam-se, clamavam a Deus, Deus suscitava um juiz, ia lá e libertavam ele de volta devido ao arrependimento. Passava um pouco tempo de novo, começava a adorar a Deus com fidelidade e logo em seguida fraquejava. Deus levantava outro juiz e traziam eles de volta do cativeiro e metiam em terras que haviam prometido. E assim foi a vida do povo de Israel por longos anos, servindo a Deus e deixando de servir. Em fidelidade e de repente em infidelidade. Em bênção e caiu em maldição. Livres e de repente em cativeiro. E durante todo o período dos juízes, assim foi a situação espiritual, moral do povo de Israel. Até que o povo clamaram por um rei, pediram para Samuel que eles precisavam de um rei, porque os filisteus tinham um rei, os amorreus tinham reis,
E todas as nações à sua volta, cananeus, jebuseus, tinham todos eles reis. E o povo de Israel só tinha juiz. E Deus era o rei que reinava direto, o governo teocrático, Deus falando diretamente aos profetas qual que seria a sua vontade e o que o povo deveria fazer para ser abençoado. Então eles estavam precisando de um intermediário, ou não sabiam quanto isso seria prejudicial. Em vez de falar diretamente com Deus, um intermediário que pudesse às vezes errar, no caso do rei, como muitos deles erraram e levaram Israel ao fracasso espiritual. Todavia, Deus atendeu o anseio do povo e pediu que Samuel ungisse a Saul, o primeiro rei em Israel. Então começava-se a dinastia. É interessante lembrar, professor e professora, que se diga em classe que Deus já sabia que a nação de Israel pediria um rei. E mesmo antes, muitos anos antes disso, no período de Moisés, quando Moisés estava compondo o Pentateuco, estava escrevendo ainda as leis do Senhor. E em Deuteronômio 21 está dito que quando a nação pedisse um rei, este rei deveria reinar, mas reinar com a lei do Senhor do lado, obedecendo os parâmetros das leis do Senhor. Observe que isso foi dito antes deles pedirem um rei, ainda no período de Moisés. Então, quando agora, no período de Samuel, que eles pediram o rei, era necessário fazer uso daquilo que foi dito lá atrás. Fazer uso com que o rei obedecesse às leis do Senhor. E Saul reinou 40 anos em Israel. E o texto diz que foi desobediente às palavras do Senhor. E um dos textos-chave, dos versículos-chaves, que é lições para a igreja e para todos que são estudantes da Bíblia e seguidores de Cristo, é que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul desobedeceu. As ordens de Deus ele quebrou quase todas. As leis do Senhor ele desobedeceu. Portanto, foi um rei infrutífero, foi um rei infiel. E isso entrou para a história porque o povo seguia o seu líder e o povo fraquejava enquanto Saul fraquejava. E a partir daí nós vemos Deus suscitando, levantando e ungindo a Davi, mesmo sendo Saul vivo. Então, quando Saul morre, Davi assume o trono e ele também domina por 40 anos em Israel. Teve alguns fracassos, mas teve mais acerto e a forma, o caráter, as características de Davi eram diferentes de Saul, que Deus diz, homem segundo o meu coração. Depois de Davi veio Salomão, que também 40 anos dominou Israel. Então os três reis, Saul, Davi e Salomão, os três reinaram 40 anos, cada um em Israel, totalizando 120 anos. Isso com o reino unido, as 12 tribos compondo o reino de Israel. Agora, depois de Salomão, o reino dividiu. Ficou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá como o reino do sul com seu rei. E as outras 10 tribos com o outro rei. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. O reino do norte com a capital em Samaria e o reino do sul com a capital em Jerusalém. No quarto tópico, Samuel, o divisor de água e o momento de crise. Então Samuel ele intervém diretamente com Deus. Samuel faz com que o povo se volte para Deus. E Samuel ele consegue tirar o povo desta mornidão que eles viviam no tempo do juiz. Nós não vemos no período de Samuel o povo indo para o cativeiro, voltando para o cativeiro, mas Samuel dominando o povo através das palavras do Senhor. Samuel julgando o povo com equidade. Então o povo começa a se despertar, parece que me aprendem a lição do cativeiro durante o período dos juízes, em que de repente eles estavam na idolatria, saíam da idolatria, serviam a Deus, de repente esqueciam de Deus, voltavam-se para a idolatria e com isso iam e vinham para o cativeiro e perdiam e tornavam retomar as suas terras. Mas no período de Samuel parece que isso é estabilizado. Apesar do grave pedido do povo de pedir um rei, substituir Deus por um rei, no demais a nação estava sendo estabilizada. E Samuel continua assistindo a Saul para que não se desvie do caminho do Senhor, quanto também assistindo ao povo. Samuel ele consegue ter essa visão da vontade de Deus na vida de Davi também. E ele consegue ajeitar a Davi ao povo de acordo com as leis do Senhor.
Então Samuel fecha o ciclo dos juízes. Então o período dos juízes acaba com Samuel, que o tríplice ministério de Samuel, esse sacerdote esplêndido, além de ser juiz, profeta e sacerdote, era um homem muito usado desde criança. Nós vamos ver na próxima lição, a partir do nome de Samuel, o propósito que Ana fez com Samuel e o que esse grande líder de Israel fez. Além de fechar o ciclo dos juízes, estabilizou a nação de Israel economicamente e espiritualmente e ainda fez a transição desse período de liderança para a dinastia, que são os reinados de Saul, Davi e Salomão. Então ele teve esta transição de acordo com a palavra de Deus e com a ordem de Deus, conforme nós vamos aprender nesses livros históricos de Samuel. Então esses livros históricos servem para a nossa aprendizagem, porque nós observamos que o livro de Samuel conta os erros do povo de Israel e os acertos do povo de Israel. Conta também os erros dos líderes de Israel e os acertos dos líderes de Israel, especialmente a Davi. Por mais que ele seja um homem segundo o coração de Deus, Davi teve seus erros, teve seus pecados. E a Bíblia não omite os pecados de ninguém, os erros de ninguém. O único líder, o único homem que apareceu na face da terra que não havia erros, que não havia pecado na sua vida era Jesus. Por isso que a Bíblia não as conta, porque ele não as teve. Mas os demais líderes tiveram os seus erros e a Bíblia registra os erros. E também os acertos e a Bíblia registra os acertos. Então as qualidades de um líder, as qualidades de um povo, ela não se compõe simplesmente pelos seus erros, mas acima de tudo pelos seus acertos, pelos seus arrependimentos, a sua vontade e as suas características de continuar sendo obediente, servindo a Deus com fidelidade. Então o povo de Deus, eles podem errar, mas a capacidade de arrepender-se e renovar a sua caminhada espiritual através do Espírito de Deus é imprescindível na vida de quem quer a sua marcha, assim como o povo estava marchando. Nós estamos marchando para a mansão celestial. Portanto, professor e professora, que você possa ter uma aula excelente e que a sua aula cada dia mais seja esplêndida através desses subsídios que dispomos aqui, seja enriquecida, que os seus alunos sintam vontade de voltar no próximo domingo com entusiasmo, com sede de aprender mais, de ser melhor cristão através das lições que estamos aprendendo. Além de estarem bem formados com os textos da Bíblia, também terem qualidade de vida espiritual e terem condições de servir a Deus com fidelidade. Esse é o objetivo da lição. Que Deus em Cristo te abençoe. Boa aula para você, professor, professora.